Leonardo Boff foi um dos grandes nomes da teologia da libertação. Deu aulas em diversas faculdades do Brasil e do mundo e escreveu mais de 60 livros. Por sua postura teológica e política, foi condenado pela Igreja no Tribunal da Doutrina da Fé. Conduzido pelo então cardeal Joseph Ratzinger, o julgamento proibiu Boff de publicar e falar em público durante um ano. Em 1992, ele abandonou a batina, mas continua próximo ao cristianismo. No Roda Viva de hoje, falará do Papa Francisco, do futuro da Igreja e da religião e de sua relação com Bento XVI. Boa noite, estamos ao vivo em todo o Brasil e hoje, como convidados para entrevistar, temos a Maria José Rosado, presidenta da ONG Católicas pelo Direito de Decidir, a Sandra Duarte de Souza, que é professora da Universidade Metodista e doutora em Ciências da Religião, o Reinaldo José Lopes, que é repórter de Ciência e Religião do jornal Folha de São Paulo, o Ricardo Couto, que é comentarista da Rede Record e também editor e repórter da revista Brasileiros, e, por fim, o Roldão Arruda, que é repórter de política do jornal Estado de São Paulo. Temos também a presença dos tuiteiros e do nosso cartunista Paulo Caruso. Boa noite, Leonardo Boff, obrigado por ter vindo lá da chuva de Teresópolis, até conseguiu chegar aqui, ultrapassando barreiras. E, antes de mais nada, eu queria saber os primeiros movimentos do Papa Francisco. Falou aos jornalistas, fez piada, se aproximou do povo, é um homem sorridente, bem-humorado. O Vaticano nega que ele tenha sido, vamos dizer assim, leniente com a ditadura militar argentina. O que o senhor achou dos primeiros movimentos do Papa Francisco? Bom, em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com as vítimas de Petrópolis, onde eu moro. São mais de 15 já vitimados, centenas de desabrigados. Eu quero ser solidário com eles. E também com os da Baixada, em Caxias e Xerém. Eu creio que esse Papa Francisco, ele está inaugurando o terceiro milênio. O primeiro milênio foi a Igreja Comunidade, o segundo milênio a Igreja Monarquia, e agora eu acho que vai ser a Igreja Rede de Comunidades Mundiais. E o Papa, ele se apresentou como Bispo de Roma, não se apresentou como Papa. E quando falou do cardeal Ratzinger, falou Bispo Ratzinger. E quando era cardeal em Buenos Aires, não gostava que chamasse de cardeal, chamava Padre Bergoglio. Então, eu acho que ele está inaugurando um estilo novo para honrar até a fonte inspiradora dele, que era São Francisco. São Francisco, no século XIII, no auge do apogeu do papado com Leão XIII, Inocêncio III. Inocêncio III, que foi o papa mais poderoso da história. E ele, no contraponto daquela igreja imperial, criou um caminho alternativo junto com os pobres, os doentes, dentro da natureza, chamando a todos de irmãos e irmãs, e vivendo um evangelho que nasce de baixo, na linguagem popular. E esse Papa está se inspirando nessa figura de São Francisco, com um elemento, me parece, muito significativo, incluindo ao lado da dimensão tipicamente religiosa, eclesial, isto é, ligada à igreja, a questão da terra, da ecologia. Francisco chamava a terra de Mãe Terra, todos os seres irmãos e irmãs, e hoje nós sabemos que o sistema Terra, o sistema Vida, estão gravemente ameaçados, até com o risco de que nossa civilização possa, se nós não cuidarmos, possa até desaparecer ou ser altamente dizimada. Então, todas as igrejas, e também a Igreja Católica, têm que despertar para essa realidade nova, nunca corremos um risco desses, e dar a sua contribuição. E aí desloca o acento. O acento não é que futuro tem a igreja e o papado. Que futuro tem o planeta, que futuro tem a vida, que futuro tem a nossa civilização. Em que medida o cristianismo, as igrejas, as religiões, colaboram com hábitos, com mentalidades novas para preservar
essa herança que recebemos. O Papa, quando foi explicar por que escolheu o nome Francisco, ele disse que queria uma igreja dos pobres e para os pobres. Como teólogo, Leonardo Boff, o que é isso? Por que os pobres? Por que não uma igreja para acabar com os pobres, para acabar com a pobreza, para ter riqueza, uma riqueza de relações, uma riqueza de vida? Eu não entendo essa insistência em falar dos pobres dessa maneira. Assim. Não existe uma ambiguidade aí? Olha, quando se fala dos pobres, nós falamos daqueles que menos vida têm e que são condenados a morrer antes do tempo. Então, são as vítimas desse sistema que explora as pessoas, que no fundo não ama as pessoas. Ama sua capacidade de produção, sua capacidade de consumo. E os pobres são aquele carvão que nós usamos, é uma expressão do Darcy Ribeiro, que nós usamos para a máquina produtiva. Então, optar pelos pobres, e aliás eu até avanço aqui, que a marca registrada da teologia da libertação é a opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da justiça. Então, o pobre aqui não é simplesmente o pobre, é o oprimido. E a opressão chama libertação. E nesse sentido ele foi muito explícito na forma como ele se comportou. Primeiro, como vive, de forma extremamente pobre, deixou o palácio, ir num apartamentozinho, toma um ônibus, toma um metrô, vai sozinho pela favela, conversa com todo mundo. Então, ele tem um hábito pessoal de pobreza. E, simultaneamente, entende que a herança que João 23 nos deixou, que a igreja é de todos, mas principalmente para os pobres, porque são aqueles que nos atualizam a paixão de Cristo e nós devemos socorrê-los para que possam viver. Não se trata de riqueza, porque o oposto à pobreza não é riqueza. O oposto à pobreza é justiça. E esse foi o grande discurso do cardeal Bergoglio, com o qual ele se atritou com o governo dos Kirchner. Porque dizia, a questão da Argentina é a pobreza, a desigualdade. Em 1990 havia 4% de pobres, agora tem 33%. Então há um erro qualquer nas políticas sociais e uma das tarefas que ele se propunha como pastor era suscitar essa questão da justiça e não da filantropia para chegar a superar esse fosso que é entre ricos e pobres e haver mais igualdade social. Agora, ao mesmo tempo, Leonardo, não sei, não é um certo otimismo e uma certa esperança que não leva parte da biografia, parte do histórico do cardeal Bergoglio em consideração, levando em conta a maneira como ele se não pecou por comissão, talvez tenha pecado por omissão durante a ditadura argentina, e o alinhamento dele muito forte com a ortodoxia, digamos, mais rígida, mais ferrenha, da época do João Paulo II e da época do Ratzinger. Eu concordo que os sinais que ele passa agora são muito esperançosos, mas eles parecem contradizer, ao menos em parte, essa história dele. Eu queria ir na mesma direção, Leonardo. Eu gostaria de partilhar do seu otimismo, mas eu acho que, apesar dele ter adotado o nome de Francisco, ele continua sendo Bergoglio, não é? E esse cardeal Bergoglio, de tudo o que se sabe, realmente, inclusive na questão dos pobres, ele pode ser um homem simples na sua maneira de ser, mas ele não deixou de perseguir, denunciar colegas dele, jesuítas, que trabalhavam nas favelas em Buenos Aires à época da ditadura militar e que foram presos, torturados. E, inclusive, ele não deixou que eles continuassem na Argentina, e dizendo, inclusive, que se eles deixassem a ordem, deixassem de ser jesuítas, ele pediu que nenhuma diocese os recebesse. Então, ele tem um passado que realmente não nos permite, eu acho, ter essa visão tão esperançosa que você tem. Eu estive até a semana passada, com colegas argentinas e elas estavam realmente muito tristes e mesmo sem entender como é que se pode escolher para dirigir a igreja um homem que tem o passado que ele tem na Argentina, não é? Bom, com acusações seríssimas e comprovadas. Eu acho que essa questão é polêmica e eu prefiro crer no Prêmio Nobel da Paz, que é Adolfo Pérez Esquivel,
e daquela ex-senadora, ex-ministra, que participa e ainda participa daquela comissão dos desaparecidos, que consideram essa versão mentirosa e caluniosa. Inclusive, o livro que foi escrito, de várias entrevistas dele, que dedica 14 páginas desse fato, ele nega totalmente. E eu mesmo, por acaso mesmo, eu me encontrei, passei um dia inteiro com Horácio Iorio, lá no Urbício Novak, e ele me contou das torturas, foram 5 meses, mas nunca me falou, pelo contrário, me disse que o Bergoglio, que era provincial, escondeu muita gente em São Miguel, no grande colégio deles, que eu estive lá que eu conheci o Bergoglio também. Então, eu acho que essa questão ela é polêmica, tem opiniões de vários lados, ele nega, e gente muito importante o nega, e muitos testemunhos que foram salvos por ele. Por exemplo, o Iorio me disse, o Iorio e o Yalix, que estavam na favela, e ele soube, como provincial, que estavam raptando, sequestrando pessoas que trabalhavam com os pobres. E advertia os dois, olha, seria bom vocês se afastarem para não serem sequestrados. Eles preferiram ficar lá e foram sequestrados. Não é que ele os entregou, pelo contrário, ele tentou salvá-los. Então, eu conversei mesmo com Horácio Iorio, que depois ele morreu. Então, eu acho que a questão de base não é tanto Bergoglio e o seu passado, é Francisco e o seu futuro. E nós não podemos ficar em cima de uma questão que é polêmica e gastar o nosso latim em cima disso. Eu acho que a perspectiva que ele está mostrando, primeiro que vem do terceiro mundo, que é algo absolutamente inédito e, para mim, vai criar uma dinastia de papas do terceiro mundo, e o próprio nome, Francisco. Não é à toa que ele escolhe Francisco, não é Francisco Xavier, não. Ele claramente disse Francisco... Nem de Borja, muito menos. Ou de Salles. Francisco... Não, ele disse que é Francisco de Assis, porque Francisco de Assis representa um modelo de igreja, não é um nome. É a igreja dos caminhos, é a igreja dos pobres, é a igreja que ele quis restaurar, porque a mensagem que ele entendeu, era um jovem da Jeunesse Doré de Assis, vivia naquele Fausto da burguesia nascente, e de repente escuta uma voz e diz, Francisco, restaura minha igreja que está em ruínas. E ele tomou o pé da letra, foi lá, refez uma igrejinha que está até hoje, lá a Porciúncula, em Assis, belíssima, só que meteram uma imensa catedral em cima e destruiu toda a coisa original. Leonardo, ainda sobre o nome de Francisco, só para não perder o gancho, a frase do novo Papa, né, ao explicar o nome dele, Papa Francisco, a frase dele exata foi a seguinte, como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres. Como assim eu gostaria? Ele não é o Papa, o soberano da igreja? O que ou quem o impede de transformar esse sonho em realidade? Só lembrando, esse também era o plano de João Paulo I, que sobreviveu apenas 33 dias no trono de Pedro. Quer dizer, o que pode impedir o Papa, né, que é tão poderoso, né, de fazer isso, uma igreja pobre para os pobres? Quem pode impedir? Olha, o Papa, acho que o grande desafio dele é enfrentar a Cúria. A Cúria conseguiu anular um concílio ecumênico, o Concílio Vaticano II, que a Cúria bloqueou todas as suas inovações, isolou os papas e encontrou 2 grandes aliados, que foi João Paulo II e foi Bento XVI, que efetivamente tentaram esvaziar as intuições, as inovações começadas pelo Vaticano II. Então, esse Papa encontra uma Cúria assim, só que é uma Cúria desmoralizada, uma Cúria enfraquecida, em ruínas mesmo, e eu acho que ele tem que ser não franciscano, ele tem que ser jesuíta face à Cúria. Isto é, não tem que ter muita ternura, muita compreensão, ele tem que fazer uma limpeza, e eu acho que ele vai fazer, se obriga a fazer isso, sem o qual ele não resgata a credibilidade da igreja e um rosto aceitável para o mundo, porque ela se desmoralizou. Não foram os inimigos de fora, não, foi a própria estrutura interna. Então, ele encontra uma estrutura extremamente pesada. E eu acho que o Vaticano II deu 2 instrumentos que foram esvaziados, pelos quais ele pode fazer, que é fazer a mudança, que é o Sínodo dos Bispos, que ocorre a cada 3 anos, que é para ajudar o Papa a governar a Igreja.
e ficou só uma instância consultiva. E a colegialidade, que são as conferências continentais e nacionais, que por causa das diferenças das culturas, uma coisa é a África, outra coisa é a América Latina, outra coisa é a Ásia, devem buscar encarnar-se naquelas culturas e fazer um rosto adequado àquelas culturas. Isso foi esvaziado, se criou o catecismo, que uniformizou a doutrina, se criou um único direito canônico e um vasto processo de romanização e uniformização de toda a igreja. Então eu acho a vantagem dele de vir de fora desse conluio de poderes, dá a ele a possibilidade, com os instrumentos oficiais, de impor uma reforma na Cúria. Bof. E agora há o risco como todos. João Paulo I discutiu com os cardeais sair do Vaticano. 2 dias depois aparece misteriosamente morto. Deve ter alguma conexão aí. Eu ainda quero insistir nisso que está o tempo inteiro aparecendo na mídia, que é a questão do nome. Como você disse, o nome Francisco é um projeto de governo, não é? Mas eu me pergunto, primeiro, não é meio paradoxal um Papa franciscano, entre aspas, não é? Pensando um pouco o próprio carisma da ordem, nessa perspectiva. Você me pareceu muito otimista nas várias entrevistas que você deu em relação a este Papa. Você ressaltou e novamente ressalta aqui a importância do nome que ele escolheu, dessa identificação com a população, com os pobres, não é? E você, inclusive, se refere a uma descentralização, não é? A centralização não na hierarquia, mas no próprio povo. A pergunta que eu te faço é o seguinte, e você também fala de uma profunda reforma na Cúria, não é? Romana, uma profunda reforma, eu colocaria entre aspas. Será que não é otimismo demais, Boff? A forma como a Igreja Católica está estruturada, ela depende da hierarquia, ao que me parece, que ela constitui. Né? Apesar da beleza, e eu compartilho desse sonho, apesar da beleza de imaginar uma igreja cujo modelo eclesial se baseia na participação do povo, não seria demasiado para a instituição deixar minar a sua hierarquia? Que mensagem, por exemplo, a gente pode extrair da decisão do Papa de manter lá os dirigentes da Cúria, mesmo que afirmando que é provisório, mas, por exemplo, Tarcísio Bertone. Lembremos que Bertone é acusado por ter encoberto crimes de pedofilia na igreja. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom, eu acho que não dá para cobrar numa semana a reforma de uma China inteira, porque são 1 bilhão e 200 milhões de católicos, com uma máquina imensa, corrupta, com vícios horríveis, desde a sexualidade até assalto ao banco. Então, não é fácil, numa semana, você já fazer previsões. Mas ele deu sinais que essa igreja não será uma igreja monárquica absolutista como é agora. O cano 331 diz claro, o Papa tem um poder absoluto, supremo, sobre todos os cristãos, sobre cada pessoa. E ainda em questões de fé e moral é infalível. Se você risca Papa e bota Deus, funciona. Então, é de uma arrogância ilimitada, que é uma coisa estranha, que no século XXI haja uma monarquia absolutista. Isso é coisa do século XVII e XVIII. Então, esse modelo ele não vai prolongar. Ele vai prolongar, e deu sinais claros, não se apresentando como Papa, Bispo de Roma. E o Bispo de Roma significa o quê? Significa que ele vai presidir na caridade, essa tradição de 1000 anos, primeiro milênio é isso, o Bispo de Roma tem uma primazia porque lá estão sepultados Pedro e Paulo, mas ele está em comunhão com as demais igrejas. E eu acho que a descentralização hoje, por que não pega, digamos, o dicastério, que é o ministério das missões, coloca na Ásia, o dicastério da Justiça e Direitos Humanos, coloca na América Latina, o dicastério do diálogo das igrejas, bota em Genebra, perto do Conselho Mundial de Igrejas. Com as formas de comunicação que temos online hoje, é fácil a comunicação e mantém a igreja presente sem precisar dessa concentração de poder em Roma. Então eu acho que o desafio dele é encontrar formas de superar essa visão monárquica imperial. Começou destituindo todos os títulos de poder, desde aquela carpeta
que era o símbolo dos imperadores, que Ratzinger mandava toda hora trocar, e pegando como modelo os cardeais renascentistas, da família dos Médici, dos Borgia. Era um escândalo aquilo. O secretário quis colocar nele e disse, não, o carnaval já acabou, leva você para a tua lembrança. E veio vestidinho de branco como Dom Helder. Então, eu acho que são sinais. Dispensou a guarda, dispensou os carros, ele foi pagar as contas. Isso é notável, um papa que paga as contas, gente. Vai no hotelzinho e paga lá 90 euros por dia, pega a sua roupinha e lá vai para o palácio. Onde se viu isso? Isso não existe no mundo, nesse mundo eclesiástico. Isso deve ser um escândalo tremendo para a Cúria Romana. E é bom que se escandalize. Isto é, começa um jeito novo. Eu acho que o importante para mim não é a doutrina aqui. É um pastor que se mistura no povo. E eu não me admiro que um dia desses ele pegue o avião, classe não executiva, nem primeira classe, classe popular, e apareça lá em Buenos Aires para buscar os seus livros, seus apontamentos, suas roupas, e volta. Não me admiro, porque ele fazia isso em Buenos Aires. Então, eu acho, eu tenho essa expectativa positiva, não quero me exacerbar nisso, mas eu vejo aí sinais de que alguma coisa vai mudar nesse velho edifício da igreja, que efetivamente está em ruínas. Porque é uma torre medieval em ruínas, dentro de um mundo que já mudou, e ela tem dificuldade em dialogar com esse mundo. Você não é o único pensador ligado à teologia da libertação entusiasmado com esses sinais do novo Papa. O Libânio Cristo também tem falado muito bem. A única pessoa dessa linha que eu vi contestando mais é uma mulher, a Ivone Gebara, que também foi punida. E que ela está achando que esses sinais externos não dizem muito. E ela também está contestando até a escolha de um latino-americano que você considera como uma coisa positiva, ela considera até uma coisa negativa. Ela acha que faz parte de uma geopolítica, é uma preocupação do Vaticano com governos mais próximos da esquerda no hemisfério sul, na América Latina, e que essa escolha dele tem a ver com isso. E ela diz, olha, isso é um grande espetáculo, todo mundo se comove, mas ninguém questiona a forma como o Papa ainda é eleito, o sistema como ele funciona, extremamente essa monarquia que você fala, do século XVII. A única pessoa que eu vi é uma mulher. Tem alguma explicação para isso? Será porque as mulheres sentem mais ou esse peso dessa hierarquia? Bom, a única teóloga que eu vi contestando ela não esperava outra coisa, porque ela faz críticas contínuas. E eu não sou a favor de lançar logo a suspeita como primeira reação. Eu acho que ela faz uma crítica justa quando fala da espetacularização da mídia. 5.000 jornalistas, milhares de câmaras, e o Papa não faz nenhum gesto de teatralização, não estende os braços, não abana. Ele fica lá parado, até assustado. Parado, ele se deixa ver e olha tranquilamente para o povo. Até eu achei estranho, porque o Papa vai abanar, como se faz normalmente os políticos. Ele não fez nada disso. Pelo contrário, se inclinou, fez a reverência ao povo. Coisa notável. Primeiro pediu que o povo abençoasse e depois ele abençoou. Isso significa dar centralidade ao povo de Deus primeiro. E a hierarquia está a serviço desse povo. Então, eu acho que são sinais que a gente não pode duvidar, porque todo mundo vê. E dizer que ele vai querer se aproximar dos governos mais de esquerda, eu acho que não. Eu acho que ele vai reforçar, sim, pela prática dele, pelos discursos dele, as novas democracias latino-americanas, que têm políticas republicanas, isto é, políticas voltadas ao povo, que é uma novidade na América Latina. Ele seguramente vai reforçar essa onda de democratização, que é uma forma diferente de viver a democracia, mais participativa, com mais políticas voltadas para o povo. Eu acho que com o Papa essa linha vai ser reforçada. Não é um Pinochet, não são os mais autoritários que vão ser reforçados. Você não se empolgou com a eleição do João Paulo II também? Teve um certo entusiasmo, também uma certa expectativa de que ele também viesse, um sopro renovador, e depois uma certa decepção. Não, eu nunca tive com ele. Eu sabia, digo, olha, o homem que vem da reação do comunismo, a gente conhecia a teologia dele, nosso grupo lá de reflexão teológica da Concílio, o Chenu, que era o assessor dele durante o Concílio Vaticano II,
Dizia, ele era absolutamente contra o conceito povo de Deus, porque não dava para ver a hierarquia da igreja. Tem que ver a hierarquia. Então, eu nunca tive muita expectativa. Eu admirava o carisma dele, mas era uma espécie de espetacularização da fé. Como você atrai gente com roqueiros. E também, lógico, tem um Papa só no mundo, é sempre interessante ver o Papa. Mas os conteúdos das mensagens, das reuniões com os jovens, eram extremamente fracos. Era mais espetáculo mesmo. Então, eu acho que a igreja ali, ela não soube ter uma presença mais crítica face ao mundo, no sentido de ela ter uma missão mais explícita de diálogo aberto para fazer trocas com a cultura moderna e não se isolar. Por exemplo, o Papa Bento XVI, ele acho que simplesmente cortou os laços com a modernidade, porque considera isso uma decadência daquela síntese medieval que ele tanto admira, do agostinismo político. Então, eu acho que esse vem de outra tradição, de igrejas da periferia, que não são mais igrejas espelho das europeias, são igrejas fonte, que fazem experiências pastorais aqui, com forma de celebrar a fé de um jeito, rede de comunidades, círculos bíblicos, cristãos engajados nas favelas, nos direitos humanos, na fé e política. Isso é um outro tipo de cristianismo. Mas, Leonardo... Espera, vamos ter que fazer um rápido intervalo e voltamos já com Leonardo Boff. Nossa.